Oi pessoal, tudo bem? Bom, estamos de volta aqui com a nossa aula integrante do nosso projeto de construção de um site completo, o qual eu já havia mostrado para vocês anteriormente a estrutura, o wireframe pré-definidos em que nós iríamos partir para a estruturação HTML e aplicação da CSS, correto? Bom, daquele wireframe que nós mostramos, eu evoluí, na verdade até modifiquei um pouco o projeto, de maneira que ficou um pouco mais interessante, e eu mesma já até enviei essa imagem aqui para o grupo, em forma de imagem. Esse layout aqui, eu desenvolvi todo no Fireworks, ele ainda tem aqui para quem tem uma boa... já está acostumado com essas questões de design, ele tem alguns errinhos aqui de alinhamento, por exemplo, tá vendo? Esse lado aqui, ele está sendo um lado que não está na mesma distância, na mesma largura que esse, mas isso aí a gente não vai deixar acontecer no nosso projeto, quando a gente estiver com a mão na massa. O mais importante é que nós temos a estrutura básica que nós começamos a desenvolver lá, muito já parecida, de forma que nós vamos continuar nela mesmo, tá? Então, nós temos local aqui para colocar um suposto logo, temos aqui o menu, vamos inserir aqui uma imagem grande, e aí abaixo dessa imagem vem a seção de conteúdos, a qual é composta de 3 boxes, cada box com um assunto diferente, tá? E o finalzinho, o rodapé, que nós vamos colocar as informações de rodapé aqui, tá? Bom, então vamos pegar aqui nosso código que já está aqui à mão, e vamos colocar a mão na massa aqui. Nós paramos, pessoal, na inserção aqui da div geral, colocamos o menu dentro do topo, fechamos direitinho, não é isso? Vamos conferir aqui, dividir topo, depois logo, fechou o logo, menu, fechou o menu e a geral está certinha, fechada aqui. Então, nós vamos agora, a partir daqui, continuar. Nós sabemos que logo abaixo da div geral, segundo a nossa imagem, nós temos uma área, uma div que vai abrigar aquela imagem maior ali. Então, vamos criar aqui, ó, div id. Vou chamar de animacal, que seria animação. A gente evita escrever com os caracteres especiais, conforme eu já falei para vocês. Embora nesse início não seja uma animação, mas eu vou tentar inserir aqui nesse curso, ensinar para vocês a como manipular alguns códigos prontos de jQuery aí para a gente fazer essa animação via jQuery, tá? Mas não estou prometendo isso, eu prometo desenvolver o site completo naquilo que ele funciona, naquilo que ele tem que funcionar. E aí, como adicional, a gente vai partir para conhecer um pouquinho aí dos códigos de jQuery, os códigos prontos, tá? Vamos lá. Então, nós inserimos uma div animação e nós vamos inserir logo abaixo, vamos analisar aqui a estrutura, é sempre bom vocês trabalharem dessa forma. Nós temos aqui um conteúdo, Para que a gente organize melhor aqui, pessoal, nós vamos criar uma div conteúdo e dentro dessa div conteúdo nós vamos separar esses 3 boxes aqui que vocês observam de conteúdo, tá? Então vamos lá. Então a gente já sabe o seguinte, que nós vamos ter uma nova div id igual a conteúdo. De novo, não estou usando acentuação, tá? Não que não pudesse, mas é só porque na hora da gente escrever CSS, a gente pode esquecer e isso nos causar um problema, tá? Então, dividir conteúdo, eu disse que nós iríamos colocar, então, aqueles 3 assuntos aqui dentro dessa div conteúdo, então vamos chamar, vamos criar mais 3 divs aqui, então seria div id, aí vem o nome, ó, eu escolhi colocar box, aí vou botar box 1, tá? Que é a primeiro box de conteúdo, fecho a div. Lembrar sempre que a ordem que você posiciona essas divs ou os divs aqui é sempre a ordem que você quer que o conteúdo seja disponibilizado, tá? Então, não precisava nem ter apagado a palavra box. Pronto, box 2, estou só copiando e colando, Ctrl C. Pessoal, é importante que vocês nesse projeto de
construção de site completo, que vocês me acompanhem ao máximo que vocês puderem nisso, tá? Para que vocês não fixem mesmo o conteúdo, tá? Eu acredito que vai ser mais interessante do que assistir e depois verificar. Eu vou colocar aqui um comentário. Vocês ainda lembram como se coloca um comentário em HTML, né? Fim da div conteúdo. Aí, vou fechar o comentário aqui. Agora eu vou copiá-lo. Sempre bom a gente se organizar. A gente agora está diante de um projeto um pouco mais complexo. Então, vamos pensar assim. Fim da div geral. Certo? Eu acho que aqui a gente já consegue separar. Vou botar um indicativo de finalização de div aqui também, ó. Div de animação, né? Fim da div animação. Aí aqui no comentário você pode até escrever, tá? Como você intencionou. Bom, se aqui é o fim da animação, então obviamente que esse aqui é o fim do topo, né? Então estou comentando, pessoal, todos os grandes blocos, né, de conteúdo, né? Então nós temos aí três basicamente, ó, o topo, a animação e o conteúdo. Div D, fim da div, topo. Opa, a gente está certinho aqui. Vamos salvar. Certo, do ponto de vista de estrutura, tá tudo feito direitinho aqui. Agora a gente já estava aqui no menu, nós até estamos com ele um pouco diferenciado. Eu vou inclusive apagar isso aqui, que foi o exercício de mostrar o Repeat X para vocês. Nós vamos trabalhar de uma outra maneira aqui com esse menu. Vamos aqui, vou até aqui abrir agora o nosso Fireworks para que a gente possa observar ou nos utilizarmos aqui de algumas funcionalidades do Fireworks para adiantar o nosso trabalho. Então eu vou aqui abrir Layout, que é o layout que eu preparei para vocês, tá? E eu vou capturar essa cor aqui, ó, que é a cor que eu quero colocar no meu menu. Então eu vou chegar aqui no Fireworks. É claro que vocês não têm Fireworks aí ainda, pelo menos a maioria. E a gente está dando aula de HTML, né? Não é necessário. Então vocês não têm acesso a esse código de cores, mas eu tenho quase que certeza. Por que ele não está querendo fechar? Ok. Eu tenho quase certeza que enviei uma tabela para vocês de cores, mas vou fazer esse reenvio, tá? Então eu simplesmente fui lá no Fireworks para copiar aqui a cor que eu quero colocar no meu menu. E essa largura também ele vai ser modificado. Eu vou tudo fazer aqui pelo Fireworks para você ter noção, olha. Então eu tenho aqui informação sobre tamanho e altura, mas vamos colocar aqui, ó, 45, vou botar um pouco maior do que o que está lá. Vamos ver aqui a largura, na verdade, que eu falei tamanho nesse instante. 375 é o tamanho da largura. Vou modificar aqui 375 por 45, tá? Aí eu vou colocar background color igual a cor que eu capturei lá no Fireworks. Vamos salvar essa modificação que nós fizemos e vamos observar. Opa, vamos observar aqui, ó, tá vendo? Já conseguimos colocar a cor exatamente. O menu ainda está totalmente fora do local, mas a gente vai fazendo as modificações. Vamos mexer aqui. Vamos dar uma altura para o topo, porque a partir dele vamos observar também que no nosso desenho nós temos
observar aqui pelo Fireworks, a gente consegue tirar uma dimensão maior. A gente respeitar certinho. Nós temos 86 de altura, eu vou colocar 90 para o topo. Vamos colocar aqui tralha topo, né? Width. Nem precisava colocar, porque ele vai acompanhar a largura da div mãe dele, né? Mas vamos colocar aqui a altura, sim, que é importante. Height, nós vamos botar 90, botar 100. Vamos seguir o projeto original, né? Tá aqui. Tá certinho. Agora que nós colocamos essa altura, vamos verificar lá. Eu vou apenas dar aqui uma border, apenas para vocês visualizarem, tá? Não, essa alteração vai ser retirada já. Então nós vamos observar aqui agora com a alteração que foi feita. Então tá perfeito aqui, ó, pessoal. Eu coloquei que ele é pontilhado, não dei nenhuma informação extra, mas ele já marcou aqui. Isso está servindo apenas para eu me guiar se as coisas que eu estou pretendendo fazer estão corretas, tá? Então, por enquanto eu vou deixar ela aí, porque eu vou precisar flutuar agora esse menu para a posição que nós queremos. Então, vamos observar aqui na nossa imagem que ele está flutuando à direita, não é isso? E que ele tem uma margem aqui no topo, olhem. Que ele não está grudadinho lá no topo como ele se apresenta aqui já no HTML renderizado, né? Então nós temos que tirar essa dívida aqui e colocarmos ela para o canto direito com uma margem no topo. Vamos fazer isso ao máximo aproximado do que nós temos no layout original. Então vamos colocar qual é mesmo a propriedade que a gente usa para flutuar um objeto, uma div. É o float, né, pessoal? Então, se nós queremos que ele flutue à direita, nós vamos declarar esse valor agora para ele. Então, right. Vamos salvar, vamos observar se o que nós pretendemos aconteceu. Olha lá, certinho, ele já está flutuando à direita. Só que, ao observarmos o nosso layout, a gente já tinha verificado que ele tem uma margem na parte de cima, mas não só isso, ele também está afastado aqui. Em realidade, o interessante do ponto de vista do alinhamento é que ele acompanhasse essa imagem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma margem aqui na parte de cima e vamos depois fazer com que essa margem seja igualzinha aqui à da imagem, correto? Vamos lá então, flutuamos com ele à direita e agora nós queremos colocar uma margem na parte de cima para forçar a descida do objeto, da div. E se nós queremos aplicar uma margem, nós usamos a propriedade margem, mas também tem uma especificação. Queremos colocar uma margem na parte de cima do objeto, portanto, é a margem do topo, margem top. Vamos colocar 25 pixels, eu acredito que dê a distância que nós estamos observando. Pessoal, eu estou fazendo tudo aqui no olhômetro. Até aqui tem mais do que 25 pixels. Mas, em geral, a gente vai fazer isso com as medidas já precisas, tá? Vamos salvar aqui e vamos mais uma vez observar. Olha, 25 pixels. Ele está afastando até mais do que 25 pixels. Eu acho que por consequência desse menu estar aqui colocado dessa maneira, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos afastar aqui inicialmente 15 pixels e vamos colocar isso aqui como margem. Lembram-se do que eu falei sobre a posição
desses valores aqui da propriedade margem, o primeiro valor se refere ao topo, o segundo valor se refere à margem à direita, o terceiro valor se refere à margem da base e o quarto valor se refere à margem aplicada à esquerda. Tudo isso no sentido horário, correto? Então, se eu estou declarando que eu tenho 15 pixels à direita e esse primeiro valor, se eu estou declarando aqui que tenho 15 pixels aqui e ele é um único valor, ele estaria aplicando 15 pixels para todo o objeto, mas nós não queremos. Nós queremos um afastamento no topo e queremos na direita. O próximo elemento é justamente o próximo lado a ser aplicado, então é justamente o que nós queremos, o direito. Então vou aplicar uma margem de 50 pixels à direita, e aí no restante nós não queremos modificar nem na base nem na esquerda. Então a gente declara como 0, salvamos aqui o documento, vamos verificar o que aconteceu. Olha lá, ele já percorreu uma distância aqui que me parece ser a que nós objetivamos para alinhamento com a imagem que vem a seguir. No entanto, pessoal, nós vamos diminuir um pouquinho aqui, que eu acho que eu me excedi, e até porque esses valores não serão fixos na composição do site como todo, é que nós vamos ver e rever essa questão do alinhamento. É muito fundamental que a gente procure alinhar os objetos corretamente na página, para que isso não denote para que isso não se pareça com um trabalho amador. Essa é a grande realidade. Uma das coisas que a gente detecta logo quando não é profissional que faz o trabalho é essa falta de alinhamento. Por isso que é importante, eu estou frisando aqui com vocês, a gente vai repetir isso aí ao longo das nossas aulas. Bom, em relação à caixa do menu, a gente já resolveu a questão, acredito eu. Agora nós vamos resolver, como lembrar sempre que eu estou estruturando e dando estilo aqui, né, nós ainda não estamos finalizando nada. Então, algumas coisas podem modificar-se. Então, agora nós vamos partir para a div animação. Tralha animacal. E aí vamos trabalhar aí as dimensões de acordo com a imagem que a gente tem. Vamos pegar aqui o Dreamweaver, ou Fireworks, desculpe, e vamos verificar quais são as dimensões dessa imagem. Ela tem 870 de largura por 544 de altura. Então, o IDIF seria 870 de altura por 544, esqueci de botar pixels, ponto e vírgula, tudo aqui. 544 pixels de altura. A gente já sabe também que nós estamos com esse objeto aqui, de acordo com o layout, centralizado, né? A página, né? A intenção é centralizar essa imagem. Então, essa div também já tem que estar constando lá como centralizada. O que a gente vai fazer? Aplicar as margens. Margem. E aí, pessoal, relembrando como é que a gente faz mesmo para centralizar uma imagem. A gente vai lá e declara como 0 no topo e na base e automático nas laterais. Isso vai fazer com que a div esteja centralizada. Para efeito de verificação se está tudo dando certo, vou copiar essa borda aqui que eu coloquei lá em cima. Ela vai ser retirada porque ela não faz parte do projeto original, tá? Ctrl S, e aí a gente vai... Opa! Temos que abrir aqui o navegador. E a gente agora aqui vai, olha lá, certinho, tá vendo? Ela já está aqui o espaço da imagem, aqui do lado, aqui nessas laterais e, né, direita, esquerda e direita, nós podemos observar que ele preservou a mesma distância. Agora nós podemos pensar em modificação do número para que esse menu se alinhe também aqui à direita. Então, pessoal, existem
duas formas de fazer isso. Você pode fazer no olhômetro, como você pode usar a matemática para te auxiliar. Não precisa ninguém panicar, porque a matemática aqui é só de leve. Ó, vou procurar aqui a calculadora. Vamos observar aqui. Nós temos um total de 960 pixels. Vamos colocar no lugar correto. Da div geral, certo? Essa que está englobando e com a qual a div animação está centralizada. Então, nós temos 960. A div geral, a div animação tem 870 pixels. Então, se nós pegarmos 960 pixels e subtrairmos os 870 da div animação, nós vamos ficar com 90 pixels, que, tendo sido dividido por 2, já que a gente mandou que ele dividisse, né, automaticamente, ou seja, proporcionalmente a margem que sobrasse, temos 45 pixels. Vocês podem não acreditar, mas era exatamente isso que eu ia colocar aqui quando eu falei para vocês que a gente podia usar o chutômetro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na div menu e vai dizer que a margem da direita dela, que nós havíamos colocado como 40, é 45 pixels. Eu tinha pensado exatamente isso. Mas é claro, pessoal, que é sempre melhor a gente recorrer, por mais que demore um pouco mais, à calculadora do que você ficar tentando adivinhar. Eu, com a minha experiência, eu vi ali, tem uns 5 pixels a mais ali, ultrapassando, né? Mas, mesmo que eu tivesse certeza, como eu tinha, é sempre preferível a gente fazer esse cálculo na edição. Então, a gente vai aqui agora, para também a gente visualizar, começar a visualizar o nosso projeto de uma maneira mais geral. Vamos copiar, Ctrl C, essa borda aqui para o objeto, para a div geral. Ctrl V, Ctrl S. E aí nós vamos ter aqui o nosso arquivo de novo, o qual nós vamos atualizar. Pronto, vocês estão conseguindo visualizar então todas as divs aí, né, pessoal? Temos aqui a div topo, que inclusive está ultrapassando aqui, é ela que está ultrapassando, ó, por consequência dessa div menu aqui. Esse menu, enquanto ele estiver assim, vai dar essa diferença. Na verdade, nem é isso, não é o menu. Sabe o que está acontecendo? Essa ultrapassagem aqui do limite, e isso aqui é um erro, porque é simples, pessoal. Nós estamos declarando aqui, ó, que ela tem 960 pixels, exatamente como tem a div geral. No entanto, ela tem uma borda, e a borda dela acrescenta, se eu não me engano, pelo padrão aqui, como a gente não declarou tamanho nem nada, ele pegou o padrão do navegador. E isso aqui deve ter uns 5 pixels de largura cada um, ou seja, na verdade, somando aqui nas laterais, a gente está tendo 970 pixels, por isso que está sendo ultrapassado, tá? Vamos apenas verificar. Se nós retirarmos aqui, o que acontece? Ctrl S. E nós atualizarmos, olha lá, tá vendo? A div já se ajustou. Isso também foi falado numa aula para vocês anterior, há um tempo atrás aí, sobre como as divs sofrem influência, faz parte da largura da div, faz parte da largura da div as bordas, fazem parte. Então, você tem que sempre contar com isso, tá? Claro que elas não vão ficar aí, a gente já está fazendo para você visualizar a estrutura que existe, né? Nós visualizarmos, para depois a gente começar a trabalhar. Bom, a partir daqui, a gente vai agora trabalhar com a div conteúdo, que é a nossa div... Eu chamei de conteúdo mesmo, né? Vamos conferir, não custa nada. Isso. Tralha conteúdo igual a... Eu vou copiar aqui, ó, pra gente andar mais rápido, tá? Ctrl C,
Ctrl V, vou fechar aqui. E aí vou fazer as modificações. Antes, porém, vamos observar, de novo porque já me esqueci. Não, é correto. Ela também vai ficar com 870 para ela acompanhar o mesmo alinhamento aqui, tá? Ou a gente poderia... Não, vamos fazer dessa maneira mesmo. 870, margem é zero alto para ela poder centralizar também, mas em relação à altura, pessoal, eu vou deixar aqui só por enquanto. Na verdade eu vou diminuir porque senão ele vai sair muito do nosso layout. Vou botar 340 pixels de altura e já vou retirar. É só para a gente visualizar aqui o que está acontecendo. Bom, aqui ó, corretinho, né? Então, até aqui nós fizemos essa estrutura certinha do nosso site, como nós queremos. Sabemos que dentro daqui nós vamos aplicar os boxes que nós que vão conter os conteúdos diferentes, né? Desse conteúdo aqui. Do conteúdo geral. O conteúdo do conteúdo, né? Complexo, mas é isso mesmo. Bom, feito isso, a gente pode já se aventurar em criar as divs aqui. Então, box 1, né? 2 e 3. Tralha box 1. Aí vamos abrir aqui. Aí a gente vai recorrer de novo aqui ao Fireworks para a gente medir mais ou menos o quanto está ocupando aqui. Claro que eu só estou pegando o texto, tá? Então, nós temos aqui uma largura de 235. Bom, eu vou colocar 250. Width. Aí eu vou colocar aqui, ó. 250. Opa. Width 2 pontos, 250 px. Um pouco maior do que tá lá. Tá? 15 pixels maior. Altura, não vou mexer na altura agora. Vou colocar aqui, ó, como... Na verdade, eu vou até declarar uma altura, mas eu vou declarar como automática, ou seja, aquela que vai se expandir de acordo com o conteúdo inserido dentro dela, certo? Então, eu declarei que ela tem 250 pixels e mais uma vez eu vou copiar a borda para a gente verificar o que está acontecendo. Bom, e aí eu vou também já... Agora aqui a gente precisa aplicar o float. Tá? Um float, porque eu quero que essa primeira div, conforme a gente verifica aqui no início, ela tá à esquerda, não é isso? A gente tem uma no meio e tem essa daqui à esquerda. Então vamos simplesmente aqui colocar float left. Ctrl S. E aí a gente já colocou a borda e vamos agora verificar se ela por acaso está por aqui. Ela está aqui, tá vendo? Como eu dei como a altura dela automática, ela só vai aparecer à medida que a gente inserir conteúdo. Bom, nesse sentido de inserção de conteúdo, pessoal, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês aqui, que como a gente faz para inserir um conteúdo que não existe. Efetivamente, se a gente for observar o layout, nós temos já, a gente sabe que esse primeiro conteúdo vai ser o texto do Ney Lopes, né? Esse segundo conteúdo aqui é de um texto divino, maravilhoso, da minha amiga, guerreira de Alagoas, Arísia Barros, jornalista também, que com essa inserção do texto dela aqui, primeiro porque é um texto que realmente precisa ser lido por todo mundo. Ela tem um blog maravilhoso chamado Raízes da África, lá no jornal A Cada Minuto de Alagoas, online, que ela realmente, com as palavras, ela leva o nosso povo a dizer, né, ela dá voz a todas as ânsias do nosso povo aí. Então nós vamos passar pelo blog dela também, para pegarmos alguns textos para que eu apresente a vocês, para quem gosta de boa leitura, de leitura racializada, compreender um pouco esse país do ponto de vista
racial, né? A Arizia Barros sem dúvida nenhuma, o caminho para isso. Então nós vamos pegar esse texto aqui da grande Arizia e vamos colocar. E vamos colocar uma entrevista do Milton Santos, que me foi cedida por um perfil do Facebook chamado Atividades Denuncio, da Mônica. E eu vi, na verdade, esse texto lá, essa entrevista. Na verdade, eu tinha lido essa entrevista há muito tempo atrás. E ela trouxe esse conteúdo de novo e eu acabei vendo e eu peguei lá do site dela. Sempre é bom a gente dar as fontes, né, da onde a gente está retirando as coisas. Bom, dito isso, eu estava falando que a gente, nesse caso, a gente tem aqui motivos de sobra, né, para já preencher com nossos conteúdos, já que a gente já sabe onde eles estão. No entanto, pessoal, a maioria das vezes vocês vão trabalhar sem conteúdo para cliente de vocês. Quando vocês estão na fase do layout, vocês não vão ter esse material, né, o texto que vai ser colocado. A gente trabalha com a criação e vai lá, né, enchendo as partes que a gente sabe que vai ter texto, mas a gente ainda não sabe qual é o texto. E como é que a gente faz para resolver esse problema? Bom, você poderia pegar qualquer e-mail que você tiver, qualquer texto que você tiver na sua máquina e aplicar, mas não é legal. O bom é você trabalhar com alguns recursos que já existem. E um deles é o chamado Lorem Ipsum. Eu vou colocar, vocês coloquem aí no Google, vocês vão achar esse site. Olha aqui, pessoal. Lorem Ipsum. E aí vocês cliquem nele aí. Ele vai saber, ele vem aqui, ó, explicando para vocês o que é o próprio Lorem Ipsum, tá? E aí, olha só, aqui embaixo é que está a ferramenta efetiva. Ele gera parágrafos de coisas que não estão escritas, não significam nada. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma frase, né, em que ele gerou com essa troca de letras aqui, ele pegou essa frase aqui, ó, não há ninguém que ama a dor por si só e busque que queira tê-la simplesmente por ser dor. E com essa frase, ele inverteu aqui as letras, trocou umas com as outras e gerou aqui essa língua chamada Lorem Ipsum, que é totalmente fictícia, tá? Então a gente trabalha com esse tipo de com esse gerador aqui de texto sem sentido, para a gente fazer a diagramação de páginas e de sites também. E aí como é que você faz? Você vem aqui, não precisa se cadastrar nem nada, só acessar o site e marca a quantidade de texto que você quer. Essas quantidades elas podem ser por parágrafos, elas podem ser por palavras, elas podem ser por tamanho, né, por peso, aí por bytes aqui, ó, e pode ser listas que você quer gerar. No caso, a gente quer gerar parágrafos. Eu vou pedir para ele gerar, aí eu venho aqui e modifico, ó, dois parágrafos. Aí vou aqui no botão, ó, gerar Lorem Ipsum. Ele abre uma outra página e me gerou aqui 2 parágrafos, que até para o que eu quero é até grande, né? E aí, ó, a gente vai aqui, copia um trecho do que a gente quer. Vou copiar esse aqui, só para a gente colocar lá no nosso código. E vai lá, vai enxertando o nosso código. Nós estamos aqui com a missão qual? Nós temos que colocar algum conteúdo nesse box 1, porque ele está com a altura lá, né, automática, e só vai se expandir. Então, qual é a mesma tag de inserção de parágrafo, pessoal? P, né? Vamos abrir o P e vamos fechar o P aqui. E aí, dentro das tags, nós vamos colar o texto que a gente trouxe lá do Lorem Ipsum. Isso aqui tem quebra de página automática, não sei porque que ele não fez isso. Bom, aqui vai ser rápido porque não tem muitas coisas. Bom, aqui está o nosso texto aplicado às tags de parágrafo. Não esqueçam de colocar o parágrafo, tá? E aí a gente vai salvar. Feito isso, nós vamos verificar agora. Está aqui. O que aconteceu? Vou até deixar aqui numa posição. Olha lá, ele já inseriu o texto aqui nesse box
conforme nós tínhamos solicitado. Então, pessoal, essa aula está com 35 minutos, eu vou parar ela por aqui. Nós estamos nos aproximando aqui do nosso objetivo, dessa constituição dessa home. E a partir da próxima aula, o que nós vamos continuar a fazer? Os boxes, né? O segundo e terceiro box. Se você quiser já ir tentando se adiantar aí, é uma boa, tá? Eu vou falar sobre isso na próxima aula. E vamos aqui, ó, inserir esses botões que estão aqui na base de cada texto, que são os botões que levam a maior parte do conteúdo, a parte do conteúdo que está escondida. Portanto, nós vamos fazer um efeito nele aqui também, que quando se passar o mouse por ele, vai se trocar de cor. Óbvio que isso aqui não é visível, porque nós estamos no Fireworks, tá? Mas a intenção é essa. Então, nós vamos criar os restantes dos boxes e vamos criar esses links aqui com esses respectivos botões. E aí, depois, finalmente, nós vamos inserir essa imagem e, finalmente, nós vamos trabalhar esse menu aqui de uma maneira bem legal que vocês vão gostar. Dito isso, vamos encerrar essa aula aqui. Eu estou na expectativa de que vocês estejam gostando. Eu estou gostando muito de dar aula para todos vocês. E qualquer dúvida que tiverem, é só me acionarem aí pelo grupo. Certo? Uma boa noite, pensamento positivo e vamos adiante.